Aleluia. Oh Pai bom, oh Deus maravilhoso, ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como Ele. Aleluia. 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 Ninguém é como o Senhor, ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela sua graça. Obrigado, Pai, pela sua fidelidade. Obrigado pelo seu amor por nós. Obrigado pelo seu perdão. Obrigado, Senhor, pelo sangue da nova aliança, o sangue de Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo, o Espírito de vida, Espírito que nos concede a graça, a sabedoria, Espírito que nos traz a lembrança, toda a boa dádiva do Senhor. Aleluia, oh aleluia. Obrigado, Espírito Santo, exaltamos o teu nome, Senhor, exaltamos a tua palavra, Senhor, exaltamos a Jesus Cristo, o nosso Senhor, Pai. Nós te glorificamos nesta noite. Nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos no teu nome. Obrigado por esse nome, o nome que é sobre todo nome. Obrigado pela unção coletiva. Obrigado pela unção que nos ensina todas as coisas. Obrigado, Pai, pelos nossos olhos iluminados. Obrigado por entendimento, pela revelação da palavra. Obrigado pela interpretação correta das Escrituras. Obrigado porque o Teu Espírito nos ensina. O Teu Espírito nos traz a lembrança. O Teu Espírito grava em nosso coração a verdade da Tua palavra. Obrigado pelo Espírito Santo que está aqui para exaltar a Jesus Cristo. Nós estamos aqui para exaltar ao nome que é sobre todo nome. Nós estamos aqui, Pai, para Te glorificar e para Te adorar, para render a Ti a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso amor. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ninguém é como o Senhor, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Nós cremos que grandes coisas estão acontecendo aqui, grandes coisas estão se manifestando. O Teu Espírito manifesta as grandes coisas, o Teu Espírito vem sobre nós, o Teu Espírito opera em nós, o Teu Espírito opera através de nós, o Teu Espírito realiza as grandes coisas. O Teu Espírito está nesse lugar. O poder da Tua presença está nesse lugar. O poder do Teu Espírito está nesse lugar. O poder vivificador. Tu és um Deus de milagres. Tu és um Deus de curas. Tu és um Deus de sinais. Tu és um Deus de prodígios. Tu és um Deus de maravilhas. Nós estamos aqui porque nós confiamos em Ti. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Grandes são as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Grandes coisas Ele está fazendo no meio de nós. Obrigado, Senhor, por essa noite de milagres, essa noite de curas, essa noite da manifestação do Seu poder, dos Seus sinais, dos Seus prodígios. O Senhor é bom. Obrigado, Senhor, por essa unção coletiva, esse poder que toca em nós, esse poder que opera em nós. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso
de luz. Aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas. Vão acontecer neste Grandes coisas. Já estão Grandes acontecendo. coisas. Grandes coisas. Grandes coisas. Grandes coisas. Ele é um Deus de grandes coisas. Recandarama xerere mandaramas. Recandare maramarama xore barabarabarabacu. Remamamamama xore candare mandare maramarama. Uou! Toque no sobrenatural. Toque no sobrenatural. Grandes coisas vão acontecer. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Remamamamama xore. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Igreja Verbo da Vida da Asa Sul. O Senhor está conosco. O Senhor habita em nós. Ele está no meio de nós. Ele se alegra conosco. Aleluia. E nós precisamos, amados, tocar no sobrenatural. Amém. Boa noite, a graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor. Graça e paz são multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor. Aleluia. Obrigado, equipe. Esse pessoal não está de brincadeira não, irmãos. Ninguém é como o nosso Deus. Graças a Deus pela oportunidade de congregar. Graças a Deus que nós temos liberdade para congregar. Nos reunir como igreja e adorar o Senhor de portas abertas e louvar ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós estamos e permaneceremos num país livre onde nós podemos congregar. Nós estamos num país livre onde nós podemos pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos liberdade para pregar a palavra de Deus no Brasil, nas ruas, no comércio, em todo o tempo, em todo lugar. Sabe, igreja, nós precisamos aproveitar essa oportunidade, esse privilégio que nós temos. Nós temos o privilégio de poder pregar o Evangelho. Alguns países não têm esse privilégio, por questão cultural, por questão de lei, legislação, mas no Brasil nós temos esse privilégio. Nós temos esse direito, amém? E nós podemos fazer isso e aproveitar todas as oportunidades. Festa de aniversário de criança, festa de aniversário de idoso, batismo do que for. Aleluia! A gente tem que aproveitar e se nos é dado uma oportunidade da gente pregar a palavra de Deus. Amém? Se alguém pedir oração, você deve orar. Você tem o Espírito Santo dentro de você e tem que liberar o Espírito Santo para tocar a vida das pessoas, a unção. E liberar a palavra, que talvez seja aquele último dia que a pessoa tenha a oportunidade de receber aquela palavra. Sabe, irmãos? Olha, irmãos, quando eu estava nos meus primeiros passos cristãos, da caminhada cristã, eu estava com dúvida com algumas coisas, assim, no sentido natural, de coisas naturais que eu tinha que fazer, que eu tinha que decidir para a minha vida pessoal. E eu estava orando e buscando o Senhor, querendo entender se eu deveria dar o prosseguimento naquele plano que era projeto pessoal meu, ou seguir ao Senhor. E de interessante que na madrugada o Senhor me despertou o sono e me veio Colossenses capítulo 3. Mas nesse texto de Colossenses capítulo 3, geralmente eu sempre lembrava daquele versículo que falava: tudo o que você fizer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Aí na hora a minha mente fala: eu já conheço o texto de capítulo 3 de Colossenses. Mas o capítulo 3 de Colossenses, ele não só tem esse versículo, irmãos.
Ele tem outros versículos, mas a nossa mente ainda quer parar nisso, né? Não, mas eu já conheço esse texto, eu conheço esse versículo. Aí eu fui ler o texto da Bíblia. E olha só, capítulo 3, no verso 1, aí quando eu comecei já a ler nos primeiros versos, o Espírito Santo já começou a ministrar o meu coração. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aleluia! Eu estava tentando tomar uma decisão na minha vida sobre algo natural, um projeto pessoal meu, ou se eu deveria seguir o plano de Deus. E aí, na hora, não me vinha esse versículo como lembrança de Colossenses 3. O que me vinha é que tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Mas logo que eu abri a Bíblia, que eu comecei a ler, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Aleluia! Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Mas sabe o que naquela época, naquela ocasião, o que veio para mim era isso: pense nas coisas do alto. Não fique se ocupando com as coisas aqui dessa terra. Naquele tempo o Senhor estava me chamando. Pense nas coisas do alto. Faça os teus planos com base nas coisas lá do alto, não nas que são terrenas. Entende? E isso eu entendo, amado, não é só para quem tem chamado ministerial, não. Isso é para todo cristão, porque está escrito aqui para a igreja do Senhor, que todos nós devemos pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Amém? Nós devemos pensar, nós devemos buscar, né? Primeiro ele fala, busque as coisas lá do alto e pense nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Naquele tempo, eu não tinha ainda o estudo da realidade da nova criação. Mas agora, com o estudo do Rema, da palavra da fé, os nossos olhos, eles se ampliam, nossos olhos espirituais, a gente amplia o nosso entendimento, o nosso conhecimento acerca das Escrituras, porque nós não ficamos limitados ao campo natural. A palavra da fé, ela vem para abrir o nosso entendimento para uma visão mais com a perspectiva espiritual da nossa vida. Porque muitas vezes o cristão evangélico, ele está vivendo limitado numa mentalidade da religião, numa mentalidade de regras e práticas. Mas sabe o que é interessante? Que eu tenho meditado sobre esse texto, lembrado sobre essas coisas, o Espírito tem mexido comigo, justamente para quê? Para a gente acreditar nessas grandes coisas que o Senhor tem para fazer. E o Senhor só fará as grandes coisas se nós tivermos uma mente espiritual. O Senhor só fará as grandes coisas se nós tivermos essa fé do Espírito, desse poder sobrenatural. O Senhor realizará grandes coisas na nossa vida e através das nossas vidas, se a gente sair do campo do natural, parar de pensar na nossa limitação humana natural. Porque quando somos fracos, aí é que nós somos fortes. Porque é aí que o poder de Deus pode operar em nós. E quando nós estamos seguros em nós mesmos, na nossa capacidade, a gente não dá espaço para o Espírito Santo operar. Mas quando nós estamos limitados, aí a gente permite que o Espírito Santo opere eficazmente na nossa vida. Aleluia! Veja, vamos meditar nisso. Olha, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Quantos aqui foram ressuscitados com Cristo? Hoje nós temos o entendimento que nós nascemos de novo, nós ressuscitamos, o nosso espírito, ele foi recriado com Cristo. Aleluia! Então o nosso espírito foi levantado da morte espiritual e foi ressuscitado com Cristo. Agora nós somos um com o Senhor. Glória a Deus! Então, quando fostes ressuscitados com Cristo, que maravilha a gente poder lembrar, eu estou ressuscitado com Cristo para uma nova vida, amém? Viver um novo estilo de vida, irmãos. Nós agora somos cristãos para viver um novo estilo de vida. Nós não estamos aqui reunidos na quinta-feira à noite porque nós somos religiosos ou porque nós venhamos aqui bater o ponto do cartão do culto de quinta-feira ou do culto de terça-feira. Não, porque nós vivemos agora num novo estilo de vida. Quando eu nasci de novo, as coisas mudaram tudo na minha vida. Antes de Cristo, eu ia para o boteco, eu ia beber.
depois de Cristo, com Cristo em mim, não, agora eu ia para a igreja, de segunda a segunda eu estava na igreja, sedento do Espírito Santo, desejoso de ouvir a palavra, com desejo de ter esse momento de adoração, de louvor, de sair do natural, amém? De celebrar o Senhor mesmo. Então a gente precisa quebrar aquelas cadeias naturais que tentam impedir a gente de louvar, de adorar a Deus, de celebrar, e a gente precisa se render ao Espírito Santo, tocar no sobrenatural, que é aí que os momentos começam a acontecer. Então, nós agora estamos vivendo uma novidade de vida, é uma nova realidade de vida, amém? Não é apenas vir para um culto, não é apenas estar aqui reunidos numa congregação. Para o mundo, eles nos veem como religiosos, como pertencentes aos evangélicos, como tem uma placa de igreja. Mas para Deus e para nós sabemos que nós estamos vivendo um novo estilo de vida agora. Nós vivemos em um relacionamento com o Senhor. Ele fala, então, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, aleluia, buscai as coisas lá do alto. Oh, glória a Deus. Ei, você precisa buscar as coisas lá do alto. Oh, glória a Deus. A sua cura está lá no alto. A sua cura está no alto. A sua cura não está aqui. Não está no natural, não está apenas na medicina, no conhecimento do homem. Se o homem ele é habilitado para te dar uma medicação, para fazer uma cirurgia, para fazer algo por você, quanto mais Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos ao terceiro dia. Então ele está falando, se você foi ressuscitado com Cristo, busque as coisas lá do alto. Ei, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E ele diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós estamos em Cristo Jesus, nós já temos acesso às bênçãos celestiais. Aleluia. E muitas vezes o diabo quer nos roubar, dizer que não temos direito, dizer que não podemos fazer isso, mas nós precisamos então buscar as coisas lá do alto. Então, no alto, em Cristo Jesus, que Ele já está sentado à direita de Deus, num lugar de honra, Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim, e dizendo para Deus, olha Senhor, eu estou aqui assentado, é verdade, Ele tem direito, Ele pode pedir, eu conquistei a redenção, eu já paguei o resgate, eu já paguei o escrito de dívida, eu já paguei o preço por Ele, é verdade, Ele tem direito, é seu, libera Senhor, libera, 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 anjos corram velozmente para cumprir a palavra do Senhor, aleluia, aleluia. Então hoje nós vivemos uma novidade de vida, hoje nós vivemos com o entendimento que nós não estamos limitados ao natural, aleluia, nós vivemos no sobrenatural, nós precisamos buscar do sobrenatural, glória a Deus. Mateus 8,17 diz que Jesus Cristo, enquanto Ele pregava, meramente com a palavra, as pessoas recebiam libertação de demônios e eram curados os enfermos. Meramente com a palavra. Sabe o que significa? Que há poder na palavra de Deus, e como Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida, e a carne para nada aproveita. Então, meramente na palavra, vede como ouvis, porque você pode ouvir uma palavra vindo do Espírito Santo, através do meu Espírito, chegando no seu Espírito, e chega a rema, chega a revelação, e você toma posse. Uau! A cura é minha, a cura me pertence. Chegou o entendimento, chegou a revelação. Amém? Então, busca as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e eu estou com Cristo assentado à direita de Deus o Pai. Efésios capítulo 2, verso 6, diz isso a meu respeito. Amém? Então ele fala, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. As coisas do alto são mais sublimes. Aleluia! O que o Senhor tem para nós é mais sublime, para a sua igreja, para os seus filhos, para a família de Deus. Amém? Então as grandes coisas, elas podem acontecer aqui nesse lugar mesmo. Não vão, elas podem. Elas não vão, elas podem. Hoje, now. Amém? É now, irmão. Quando chega a revelação, quando chega o entendimento, ela se manifesta na nossa vida. As grandes coisas, e o Senhor falou que obras maiores nós faríamos.
Então, Pai, eu posso fazer obras maiores, eu quero fazer as obras maiores, eu vou fazer as obras maiores, porque eu estou em Cristo Jesus. Amém? Então, nós precisamos pensar nas coisas lá do alto. Se formos pensar na nossa força, na nossa capacidade, na nossa limitação, a gente fica parado, prostrado, entristecido, desanimado, porque é isso que o diabo quer. Mas quando nós tomamos posse de quem somos em Cristo, pensamos nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, aí nós vamos ter esse entendimento, amém? Pense nas coisas lá do alto. Busque as coisas lá do alto. Isso é para nós. Se a gente quer viver dias felizes nessa terra, de alegria, desfrutar da graça, desfrutar da unção, é pensar nas coisas lá do alto. Se a gente ficar vivendo a circunstância, se a gente ficar vivendo o diagnóstico, se a gente ficar vivendo aquilo que estão falando para nós do natural, você vai ficar entristecido, você vai ficar desmotivado, e é isso que acontece. Mas quando nós pensamos nas coisas do alto, a gente rompe com essa superficialidade, a gente rompe com os nossos sentimentos, aleluia, porque no campo das emoções, no campo dos sentidos, é onde o diabo opera. Mas na arena da fé é onde você prevalece contra Satanás. Na arena da fé é na arena do invisível, do sobrenatural, é da plena confiança na palavra. Então nós vivemos para viver na arena da fé. O meu justo viverá pela fé. O justo não viverá pela circunstância, pelos sentimentos, pelos sintomas, ele vive pela fé. Aleluia! Então é por isso que nos últimos dias, aqueles que são justos, eles viverão pela fé. Está acontecendo aí os desastres naturais, dos fenômenos da natureza acontecendo, como diz, tufão no Rio Grande do Sul, queimadas, incêndios lá no Canadá, lá no Havaí, terremotos em Marrocos, mas o justo, ele vive pela fé. Ele não vai viver atemorizado com essas circunstâncias que estão acontecendo, não. Amém? Então ele fala no verso 3, porque morrestes, já está morto com Cristo. Aleluia! Fomos sepultados, o velho homem, a velha criatura, porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Aleluia! A nossa verdadeira vida, a nossa vida espiritual, ela está oculta com Cristo. Ela está guardada com Cristo. A nossa vida espiritual, de fato, ela está guardada com Cristo. Então, nós não temos que temer. Porque nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nada, Paulo diz, nos separará do amor de Cristo. Nada vai nos separar do amor de Cristo. Então a gente tem que realmente entender isso. Olha, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Está bem guardado ou não está? Está lá no cofrinho do Senhor. Sua vidinha está lá guardada no cofre do Senhor. Quem é doido de mexer ali? Não é verdade? Nós temos o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é o selo real, o selo do Rei, que garante que a nossa vida pertence ao Rei. Você não pode tocar porque a vida é do Rei. Aleluia! Então, quando tem o selo real lá no embalagem, antigamente, quando o rei mandava uma encomenda para algum lugar, e ele colocava ali o selo real com o anel dele, e tinha lá a cera, aí eles colocavam o selo real, significava que aquela embalagem não poderia ser violada, porque havia um selo real, só aquela pessoa a quem receberia, entendeu? Então nós temos o selo real, o selo do Espírito, o selo da presença, que significa que nós somos invioláveis. Satanás não tem direito de tocar no nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e pertence ao Senhor. O nosso corpo pertence ao Senhor. Aleluia! Então o diabo está roubando daqueles que perecem por falta de conhecimento. Então quando chega o conhecimento, quando chega a revelação, aí você se levanta com ousadia e autoridade: Satanás, saia do meu corpo, porque você está ilegal, você não tem direito de oprimir o meu corpo, porque o meu corpo foi comprado por um preço de sangue, e o sangue do Cordeiro. E Jesus está lá, sentado à direita de Deus o Pai, falando: é verdade, Senhor. O que ele está falando é verdade. Ele está intercedendo por nós junto ao Pai.
representando o homem redimido. Amém? Que somos nós, os redimidos. Glória a Deus. Olha aqui, quando Cristo, que é a nossa vida, amém? Cristo é a nossa vida. Faz cara de alegre, faz de conta que a gente entendeu. Cristo é a nossa vida. Entendeu? Quando Cristo, que é a nossa vida, então agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então quando Cristo, que é a nossa vida, aleluia, ele fala, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. E aí, já está falando lá do tempo do arrebatamento, quando esse corpo corruptível será transformado em um corpo glorioso, num corpo celestial, que aí é Cristo se manifestando em nós, plenamente redimidos. Será a redenção do corpo. Aleluia! Agora é interessante, eu quero que você entenda o que eu estou aqui meditando desse texto, é justamente essa visão do sobrenatural, do invisível, do que não é palpável, mas pode ser tangível pelo poder do Espírito Santo de Deus. É nisso que eu quero que a gente entenda, que a gente tem que sair do campo do natural. Paulo está justamente aqui falando aos Colossenses, porque os Colossenses, nos versículos anteriores, ele está falando, olha, verso 20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, né? E ele está falando de coisas naturais que as pessoas estão fazendo. Então, eles estão fazendo por religiosidade. Ele está falando, por quê? Se você já ressuscitou com Cristo, você não precisa mais de andar numa prática de religiosidade. Amém? Você não precisa mais fazer, ele fala aqui, ó, aquilo, não manuseie isto, não prove aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, ou seja, do natural. Ele fala, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Tem aparência de sabedoria, por quê? Quando entra a inteligência do homem, quando entra a expressão humana, é apenas uma soberba que vai entrar. Culto de si mesmo. Porque quando o homem está se exaltando e se mostrando mais puro, mais limpo do que todos, mais preparado do que todos, é um culto de si mesmo, é uma exaltação pessoal. E nós não estamos aqui exaltando a nós mesmos, nós exaltamos o sacrifício de Jesus Cristo, porque nós por nós mesmos não tínhamos como nascer de novo, nós por nós mesmos não tínhamos como recriar o nosso espírito. Entendeu? Então é por isso que a nossa visão tem que ser espiritual e não natural. Ele fala, olha, como culto de si mesmo e de falsa humildade, né? Muitas vezes aqueles doutores da lei se colocavam com a falsa humildade, querendo se mostrar humilde, mas eles queriam receber a honra de homens. E Paulo, sabendo disso, por isso que ele traz para nós, e de rigor ascético, ou seja, aquele rigor ascético, aquele rigor religioso, de se prevenir de algumas coisas, de se separar de algumas coisas, mas apenas no campo do natural, apenas no campo físico. E aí Paulo fala para eles, olha, isso não tem valor algum contra a sensualidade, ou seja, isso não tem valor algum para mudar a sua vida, amém? Para transformar você, como de fato o poder do Espírito Santo de Deus tem. E aí Paulo vem para cá. Então vamos pensar, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, porque essas coisas do alto é que tem um valor e poderosamente gerou em nós uma nova vida. Cristo é a nossa vida e poderosamente nos gerou em nova vida, numa nova realidade, onde nós entendemos da redenção que foi consumada em Cristo lá na cruz. Aleluia! Então por isso que Paulo está quebrando ali a religiosidade, porque muitas vezes nós ficamos com a mente da religiosidade e achando que algumas coisas Deus quer, outras Deus não quer, mas está disponível para nós no sobrenatural, no poder de Deus, no reino de Deus, no reino dos céus, já está disponível. É por isso que eu preciso buscar como quem busca o ouro, como quem busca a prata, como está escrito em Provérbios.
se nós buscarmos a palavra, buscarmos o entendimento da palavra, buscarmos nos aprofundar na palavra, nos aprofundar no Espírito, na comunhão com o Espírito Santo, nós então vamos ter as revelações que precisamos ter para reinar em vida, para reinar nessa terra. Amém? E não deixar que nada, absolutamente nada nos abale. Nada, absolutamente nada vai roubar a nossa fé. Nós cantamos aqui, existem águas que dão nos artelhos, que dão nos joelhos e dão nos lombos, mas tem águas profundas, eu sei. Existem águas mais profundas do sobrenatural, da nossa experiência com o poder de Deus, que nós, igreja, precisamos desejar. Nós devemos querer, é o nosso querer no nosso coração e o buscar que vai se concretizar essas coisas na nossa vida. Nós precisamos buscar o sobrenatural, desejar o sobrenatural, desejar as manifestações do Espírito Santo na nossa vida pessoal em primeiro lugar. Aleluia! Desejar mesmo impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Desejar mesmo e exercer a nossa autoridade no nome de Jesus Cristo e mandar o demônio sair da vida da pessoa. Nós precisamos não olhar para a situação da pessoa, mas nós temos que olhar para o céu, olhe para o alto, pense nas coisas lá do alto e buscar do poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, seja curado, porque não é eu, nem é você que vai fazer isso, é o poder do Espírito Santo de Deus. É o poder do Espírito Santo de Deus que vai trazer a manifestação da cura. Aleluia! Então Paulo está nos mostrando isso. E em 1 Coríntios, lá no capítulo 15 também, no verso 17, é algo também um texto que eu sempre me lembro, para a gente sair da casca do natural. Amém? Nós às vezes estamos vivendo como igreja, como um pintinho que está dentro do ovo, da cápsula lá do ovo. Então essa cápsula tem que ser quebrada. Aleluia! Ela tem que quebrar para a gente sair, a gente ir para a nova realidade da vida que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Veja aqui 1 Coríntios capítulo 15, verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Não é fato isso, irmãos? Se Cristo não ressuscitou, se nós não ressuscitamos com Cristo, nós ainda somos a velha natureza, o velho homem do pecado, que não passamos da morte para a vida, se Cristo não ressuscitou. Não é verdade? Apóstolo Paulo então está falando, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, porque nós ainda vamos permanecer nos pecados. Não tem como ser liberto do pecado se não for pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo nosso Senhor. Não são os ritos que libertavam aquele povo do Antigo Testamento do pecado. Não foram os sacrifícios que libertaram, os sacrifícios de touros e de bodes, mas foi a ressurreição de Cristo, a redenção em Cristo Jesus, que nos libertou do pecado. Somos livres do pecado. Aleluia! Nós somos livres por causa da ressurreição de Jesus Cristo. E aí, verso 18, ele diz, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, veja, se a gente não crê na ressurreição de Jesus Cristo, se a gente não crê na nossa ressurreição espiritual, é vã a nossa fé. Que adianta? Nós somos apenas uns religiosos que estamos aqui pagando um sacrifício, se abstendo de algumas coisas. Ele fala, então vamos comer, beber e dormir e morrer, porque nós somos os mais miseráveis, ele fala. Se a nossa esperança em Cristo, verso 19, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas glória a Deus que não se limita apenas a essa vida. Glória a Deus que a gente sabe que aqueles que morreram com Cristo estão com Cristo. Nós temos a viva esperança de que nós nos encontraremos com eles nos ares no dia do arrebatamento. Porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. E nós nos encontraremos com eles nos ares. Então nós não somos os mais infelizes, amém? Mas de fato ele diz, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aleluia! Mas veja então para o apóstolo Paulo trazer toda essa revelação de 1 Coríntios 15 e apóstolo Paulo em 2 Coríntios na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, apóstolo Paulo fala, eu não sei se foi
Se foi no corpo, se foi no espírito, se foi visão, eu não sei. Eu sei que houve um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, e eu não consigo nem dizer, nem expressar o que é que tem lá. Como é que são essas coisas maravilhosas demais, porque vocês não vão nem suportar, não vão não ser capazes de entender. Aleluia! Glória a Deus! Então existem águas nos artelhos, nos joelhos e nos lombos. Talvez você esteja apenas molhando o dedinho mindinho do pé, então você precisa aprofundar mais aí para as águas irem para os artelhos, para os joelhos e transbordar, que você já não conseguir mais se conter, aí você já não vai ter mais controle com a sua reputação. Aleluia! E você vai entender que você vai estar tão rendido ao Espírito Santo de Deus, que você não vai ter mais nenhum controle. Não, mas fulano está aqui, fulano está ali, eu não posso agir dessa maneira. E você vai rir, vai dar gargalhada, ou vai adormecer aqui, vai ser arrebatado no Espírito. Você está entendendo, irmãos? Deus, Ele está pronto para, como diz, corresponder à nossa expectativa. É a nossa expectativa que vai atrair a manifestação da presença. Aleluia! Veja só, a equipe está aqui tocando, louvando, adorando, e muitas vezes nós estamos parados, só, né? Mas no Espírito a gente está adorando. Se a gente no Espírito estiver conectado, a gente vai começar a se mover e se movimentar. E às vezes a gente tem que dar uma resposta no Espírito, com o nosso corpo, sabia? Que às vezes você tem que dar uma resposta com o seu corpo, que está ali travado, parado, sem querer fazer alguma coisa, e o Espírito está te impulsionando. Vai, dança, pula, corre, celebra pela fé, celebra agora isso, toma posse, é isso que você está cantando. Grandes coisas vão acontecer, grandes coisas vão acontecer, grandes coisas vão acontecer, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. E você começa a cantar, e cantando pela fé, e tomando posse daquilo que você está cantando, e celebrando ao Senhor. Aleluia, vão acontecer, estão acontecendo, está acontecendo no meio de nós, está acontecendo no meio de nós. Nós somos o povo dos milagres e da celebração e do louvor. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, nós somos o povo do amor. O amor já foi derramado em nosso coração. As pessoas que chegarão aqui, elas serão tocadas pelo amor, elas serão tocadas pela alegria, como de fato são. Eu que atendo as pessoas no gabinete, as pessoas que chegam, o que eu tenho ouvido das pessoas é que elas foram muito bem acolhidas aqui na nossa igreja. Eu fui muito bem acolhida, e pronto, estamos fazendo a nossa parte. Amém, amados? É isso que eu ouço das pessoas. Até agora não veio ninguém reclamando. Todo mundo vem e fala, não, eu fui muito bem acolhida, fui muito bem recebido. Glória a Deus, porque nós, o corpo, a igreja, Verbo da Vida da Asa Sul, estamos trabalhando juntos com o mesmo Espírito, com a mesma unidade, com o mesmo propósito. Amém, irmãos? Então a gente ouve dos jovens, ouve das pessoas mais velhas, todas porque têm sido assistidas. Amém? Elas chegam aqui, continuamos, né, tendo essa assistência, chamando para perto. Tem alguns irmãos aqui que são mais desenvoltos nisso, de abordar as pessoas e de trazer para perto, de conversar. Tem outros que são mais tímidos, mas mesmo assim, quando a gente expressa umas boas-vindas para uma pessoa, o diaconato que está lá na frente, quando recepciona a pessoa, graça e paz, seja bem-vindo, né? Diaconato Joy, vai lá, nobríssimo, glória a Deus, semana abençoada, né? Isso ali toca. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que falaram que por causa do diácono que chamou, que convidou, que entrou, ele, né, se sentiu acolhido. Então, amados, cada um de nós, quando a gente está conectado no Espírito de Cristo, que esse é o Espírito, é Cristo que é a nossa vida, então é Cristo que é a nossa vida, que tem que operar em nós, que tem que se manifestar em nós. Amém? Nós estamos aqui, muitas vezes eu sei que tem os irmãos que vêm meio cabisbaixo, passando por alguma pressão, mas você precisa lembrar que Cristo está operando em você, que a sua vida está guardada em Cristo, e não deixar o diabo roubar a sua alegria, porque ele não deu alegria nenhuma para você. A alegria que o Senhor te deu, ele disse lá em João 16, eu vos darei uma alegria que ninguém pode roubar, que ninguém pode tirar. Então essa alegria é o óleo da unção, é o óleo do Espírito Santo de Deus. Essa é a alegria que o Senhor nos deu, que ele derramou sobre nós. Ele é o óleo da alegria de Jesus. Amém? Então é essa alegria que vence o mundo também, como a nossa fé. É com essa alegria, com sacrifícios de louvores, sacrifícios de adoração, que nós vamos glorificar ao Senhor. Amém, igreja?
Amém? Eu sei que quando a circunstância pesa, não é fácil. É por isso que nós estamos em comunhão e como igreja. Amém? Você que está em casa, passando lá por alguma situação de pressão, não é para você ficar em casa, é pelo contrário, você tem que se levantar dessa prostração e vir para o culto para você se alegrar, celebrar o Senhor. Amém? Celebra o Senhor. Encontrar com o Joy, vai lá, nobríssimo, na paz, uma semana abençoada para você, seja bem-vindo, queridão, não, irmão? Expressando a sua alegria, expressando o seu afeto por essa pessoa, amém, irmãos? Então, amados, Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, e é essa vida que opera em nós e que deve operar em nós. Existe uma realidade natural, mas existe a nossa realidade, a nova realidade em Cristo que nós temos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Nós te damos graças pela unção do teu Espírito Santo, que nos tocou nessa noite, Pai, uma vez mais. Tocou o nosso espírito, tocou a nossa alma, tocou o nosso corpo. Obrigado pela tua palavra que renovou a nossa fé, que nos despertou para essa realidade de quem somos em Cristo Jesus. A nossa fé é a nossa vitória que vence o mundo. E nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é fiel e tem cuidado de nós. Nós já te agradecemos pelas grandes coisas que o Senhor tem feito no meio de nós. Te agradecemos por salvação de vidas, novos nascimentos. Te agradecemos por libertação, Pai. Saúde divina no corpo operando, saúde na mente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que tal a gente unir a nossa fé e orar pela Júlia agora?